No dia 28 de abril de 2025, a Europa foi surpreendida por um grande apagão que atingiu cidades inteiras, afetando desde o funcionamento de hospitais até o tráfego aéreo e ferroviário. Lembremos que o Chile já passou por um evento de instabilidade elétrica alguns meses antes, enfrentando um colapso de seu sistema energético. Ambos os episódios, ainda que separados por oceanos, acenderam o mesmo alerta vermelho, a vulnerabilidade de infraestruturas críticas diante de fenômenos atmosféricos raros e possíveis ataques cibernéticos. Historicamente, a Europa já demonstrava sinais de tensão energética, especialmente após o inverno rigoroso de 2023 e as instabilidades geopolíticas que abalaram o abastecimento. A dependência de fontes externas e a crescente complexidade das redes elétricas deixaram o continente mais suscetível a falhas, e o que era uma possibilidade remota aos poucos vem se transformando em uma realidade concreta. É dito que o apagão europeu foi provocado principalmente por um fenômeno atmosférico raro, que afetou a estabilidade da rede elétrica, somado às falhas de proteção dos sistemas críticos. A ideia de um ataque cibernético foi levantada, mas as investigações continuam. Estima-se que o tempo para o estabelecimento completo do fornecimento de energia varia de algumas horas a até 2 dias em algumas regiões mais afetadas, como partes da Espanha e de Portugal. Em Madrid, o cotidiano parou abruptamente. Semáforos apagados, elevadores paralisados, sinais celulares interrompidos. Em Barcelona, o centro urbano mergulhou no caos, e muitos relatavam a sensação de estar no fim do mundo. A rede hospitalar, em um esforço heróico, manteve-se ativa graças a geradores de emergências, enquanto aeroportos operavam em ritmo mínimo. Diante de eventos como esses, a pergunta que ecoa é inevitável: como se proteger? Como se proteger? A resposta, embora simples na teoria, exige ação e planejamento na prática. Ter fontes alternativas de energia, como geradores ou baterias de reserva, saber conservar alimentos corretamente e adotar protocolos básicos de segurança são atitudes que podem fazer a diferença entre a tranquilidade e o desespero em um momento como esse. Mais do que se preparar para um novo apagão, é preciso adotar uma mentalidade de resiliência, estudar as causas, entender a fragilidade dos sistemas energéticos do seu próprio país e acompanhar de perto a evolução tecnológica e geopolítica se tornam agora atos de autoproteção. Afinal, num mundo cada vez mais conectado e paradoxalmente vulnerável, a informação é a primeira linha de defesa. Você já pensou no que faria se a energia acabasse agora onde você está? Está preparado para garantir sua segurança e de sua família em momentos críticos? Como o seu conhecimento pode ser a chave para proteger a si mesmo e ajudar a transformar a realidade ao seu redor? Realmente não é algo simples. Se preparar para uma situação como essa, mas pensar sobre o assunto, já torna você uma pessoa menos vulnerável. Realmente não é algo simples se preparar para uma situação como essa, mas pensar sobre o assunto já torna você uma pessoa menos vulnerável diante das complexidades que a vida nos impõe. Pense nisso, estude, prepare-se. O futuro recompensa aqueles que souberem agir com sabedoria. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nossas Ações. Estamos aqui hoje entusiasmados por mais um vídeo, né? Que o vídeo de hoje será muito bom. Vamos falar assim, não bom no sentido de aprendizado, mas no sentido do acontecimento em si, já não é algo tão bom, né? Foi uma situação um pouco fora do comum e muito atípica, mas que vem se tornando mais típica, né? Mundo afora, né? E parece que a Europa, que é o nosso foco, né? Vai sofrer com isso mais vezes no futuro, né? Parece que será uma coisa mais corriqueira. O assunto de hoje é o apagão, né? Que houve lá na Espanha, em Portugal. Em alguns países mais, né? Houve, mas especificamente ali na Europa e em Portugal. Ali foi onde ocorreu principalmente o apagão. Então hoje nós vamos focar nesse assunto, vamos aproveitar para estudar espanhol, que a Espanha está no centro do assunto. Já quero começar pedindo desculpas pelo barulho, cachorro latindo, carro passando. Então aqui é um pouquinho difícil pela questão de eu estar muito próximo da rua. E quem já é do canal aqui há muito tempo já conhece essa situação. Eu vou fazer cortes em algumas partes que dá pra cortar, mas algumas partes não vai dar não, tá? Vocês já estão acostumados aí. Vamos focar no estudo, que é o mais importante, mais importante do que o barulho, né? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos ter bastante vocabulário. A gente vai ter bastante vocabulário mesmo, porque o mesmo ocorreu no Chile há uns meses atrás. O Chile também sofreu com isso, né? E a gente não pode esquecer que São Paulo também sofreu com isso. Um apagão muito grande também, não lembro se foi total, mas no Chile foi 98%, mais de 90% do país inteiro houve esse apagão. E agora estamos tendo na Europa, certo? Então vamos estudar um pouco, aprender um pouco sobre o vocabulário nesse assunto em si. Vamos ler um pouco da declaração do
do Pedro Sánchez, né, o presidente da Espanha. O ocorrido foi principalmente em Portugal e na Espanha, mas como a gente estuda espanhol, né, então a gente vai focar mais ali na Espanha. Eu vou pincelar ali Portugal inicialmente, mas depois a gente vai para a Espanha. Então aqui é estudo, tá? A gente vai aprender um pouco o que acontece no lugar e aproveitar para estudar espanhol, tá? Então vou fazer um combo aqui de aprendizado das duas formas, tudo bem? Então vamos para a leitura, vamos adiantar, porque eu acredito que vai ter bastante vocabulário hoje, e eu vou juntar um pouco do vocabulário que a gente teve no vídeo do Chile, que a gente estudou um pouco lá, aprendeu um pouquinho sobre o Chile, o que aconteceu lá, e eu vou juntar com a notícia de hoje, né? Então vai ter um pouco mais de assunto em cima, tá bom? Em termos de estudo de espanhol, certo? Então vamos para a leitura. Ah, mas se você não é inscrito neste canal, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente. E deixe seu comentário, uma curtida, compartilhe com quem gosta de idiomas. Estamos aqui para aprender idiomas, que é o foco principal. E a gente já aproveita para entender o mundo, a geopolítica do mundo, os acontecimentos no mundo. E a gente vai se envolvendo, entendendo esse jogo que eles fazem para lá e para cá, política, jogo de poder. Tem gente que fala que pode ter sido um ataque cibernético. Então fica essa dúvida, o que foi exatamente que aconteceu, né, na Europa. Então tem várias coisas que a gente pode estudar em cima disso tudo, aprendendo o idioma, treinando. Você vai poder sempre comparar o meu espanhol com o seu e assim fazer uma evolução estudando o vídeo. Então, vamos lá, vou dar uma lida, uma parte, uma leitura aqui, um pronunciamento do Pedro Sánchez e algumas partes de algumas notícias de lá mesmo da Espanha, tá? Eu peguei de jornais da Espanha mesmo, estão em espanhol aqui, eu vou ler pra gente e a gente vai poder analisar aqui da melhor forma possível. O texto é o seguinte: a sus 11:30 de la mañana, Portugal se apagó. Lo hizo al mismo tiempo que España, en un corte de luz masivo del que todavía se desconocen las causas. Las imágenes son parecidas a las vividas en España. El metro se ha cerrado, las puertas de las tiendas y supermercados se han abarrotado de gente y todavía reina la incertidumbre. Guarda esse nome, incertidumbre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la declaración de una crisis de electricidad, por lo que el gobierno asume la gestión de la emergencia de las comunidades autónomas que lo han solicitado, que de momento son Madrid, Andalucía y Extremadura. Los técnicos están trabajando para determinar las causas y solucionar el problema, ha asegurado Sánchez. No descartamos las hipótesis, pero vamos a centrarnos en devolver la electricidad a los hogares, ha indicado. Isso tudo palavras de Pedro Sánchez. Também ha detallado, ele disse, que se está dando serviço a domicílio a las personas con necesidades especiales y que el tráfico portuario y aeroportuario funciona. No es el caso del tráfico ferroviario que está detenido por motivos de seguridad. Por todo ello, Sánchez ha hecho 3 recomendaciones a seguir hasta que se solucionen las crisis: reducir los desplazamientos al mínimo, seguir la información oficial y realizar un uso responsable del teléfono móvil, tanto en lo referido a la información como las llamadas, que deberán ser breves y solo cuando sean imprescindibles. También ha pedido llamar al 112 solo cuando sea realmente necesario. Provavelmente 112 é o número de emergência de lá. Somos conscientes del impacto y la trascendencia de lo que está ocurriendo, de la grave alteración a la vida, de las perdas económicas y la angustia que está causando en los hogares, ha manifestado. En este sentido, ha garantizado que el gobierno está trabajando y va a trabajar para conocer la causa del corte, pero ha insistido en que la prioridad es trabajar para recuperar cuanto antes la normalidad. Então é isso, a leitura um pouquinho longa. Hoje não vou repetir muito ela, creio que não foi tão assim ruim. Vamos focar em algumas partes aqui do texto para a gente pegar, tentar entender aqui o significado de algumas palavras, tentar compreender. Então você que está aprendendo espanhol, sempre foque nessas palavras específicas para poder entender o assunto, compreender, tá bom? Nós vamos aqui passar para a parte de leitura, e é bom a gente sempre pensar num momento como esse, como que a gente pode cuidar, né? A gente se preparar para um momento como esse. Fica aqui o pensamento em cima do vídeo, tá? Como que a gente pode se preparar para um momento como esse? Talvez aqui na nossa realidade, aqui no Brasil, a gente não imagina algo dessa forma, mas voltando aqui, São Paulo já passou por isso, né? Se eu não me engano, foi um dia inteiro. O que dizem é que se passar de 3 dias, aí vira um caos.
grandioso mesmo no local que se passa por um apagão, certo? Porque é caos mesmo. Então, São Paulo, se não me engano, foi um dia. Lá também um dia. No Chile também um dia. Então tem gente que fala que é teste. Engraçado que só passa um dia, né? Que bom também, né? Um dia. Mas tem gente que fala que é teste, isso aqui, ver como que se comporta a população. Então, a gente não pode descartar nada. Muitas coisas que eu percebo, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu escuto, algumas vezes também demonstra que é verdade. Então, vivemos num mundo muito complexo, muito bagunçado em alguns momentos. Então é importante que a gente saiba, né, pelo menos conhecer, pelo menos entender mais ou menos como que é um momento como esse. Eu vou ler aqui mais uma vez para a gente treinar um pouco mais, você perceber a minha leitura, como que funciona, como que ela tá, que nível, como que você tá com a sua leitura também, e aí eu posso ver se eu consigo dar uma melhorada também na leitura, tá? Sempre que você lê de novo, 2, 3 vezes, procurar palavras, né, que você não está entendendo muito bem, depois no dicionário, pesquisar aqui na internet. Eu sempre, quando estou estudando, eu vejo algumas palavras, eu pego a palavra assim e jogo no YouTube. Aí a palavra no YouTube, ela vai me dar outros vídeos relacionados a ela, né? Então vai me clarear mais os significados, porquês, então ajuda bastante, tá? A sus 11:30 de la mañana, Portugal se apagó, lo hizo al mismo tiempo que España. Es un corte de luz masivo del que todavía se desconocen las causas. Las imágenes son parecidas a las vividas en España. El metro se ha cerrado, las puertas de las tiendas y supermercados se han abarrotado de gente y todavía reina la incertidumbre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la declaración de una crisis de electricidad, por lo que el gobierno asume la gestión de la emergencia de las comunidades autónomas que lo han solicitado, que de momento son Madrid, Andalucía y Extremadura. Los técnicos están trabajando para determinar las causas y solucionar el problema, ha asegurado Sánchez. No destacamos las hipótesis, pero vamos a centrarnos en devolver la electricidad a los hogares, ha dicho. También ha detallado que se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales y que el tráfico portuario y aeroportuario funciona. Não é o caso do tráfego ferroviário, que está detenido por motivos de seguridad. Por todo ello, Sánchez ha hecho 3 recomendaciones a seguir hasta que se solucione las crisis: reducir los desplazamientos al mínimo, seguir la información oficial y realizar un uso responsable del teléfono móvil, tanto en lo referido a la información como las llamadas, que deberán ser breves y solo cuando sean imprescindibles. También ha pedido llamar al 112 solo cuando sea realmente necesario. Somos conscientes del impacto y la trascendencia de lo que está ocurriendo, de la grave alteración a la vida de las perdas económicas y la angustia de que está causando en los hogares, ha manifestado. En este sentido, ha garantizado que el gobierno está trabajando y va a trabajar para conocer la causa del corte, pero ha insistido en que la prioridad es trabajar para recuperar cuanto antes la normalidad. Então, indo para a nossa tradução, para o nosso vocabulário, para o nosso aprendizado aqui de algumas palavras importantes, né, pertinentes aqui ao assunto, a gente vai começar com todavia, ainda, todavia, ainda. Reina, de reinar, né? Todavia reina, ainda reina, né? La incertidumbre. Essa é uma palavra que eu não conhecia, incertidumbre. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção nela. É uma palavra que você sabendo também, você já vai estar um pouquinho mais aguçado com o seu espanhol, tá? Incertidumbre é uma palavra grande, é um pouco mais elaborada, então vale a pena treinar bastante ela. Incertidumbre, la incertidumbre. Então, todavia reina a incerteza, tá? Depois que você terminar aqui desse pequeno vocabulário que eu vou passar, você volta pro texto, tenta entender e depois você vai lá buscar mais informações, saber como que tá agora, tá? Depois do dia ocorrido. Esse vídeo eu tô gravando um dia depois do ocorrido, então é bom que você estude, pesquise e depois dá uma olhadinha lá para ver como que tá a situação lá, tá bom? Crisis de eletricidade. Crisis é crises, né? Crise de eletricidade. Então essa é mais fácil, mais simples, mas lembra que crisis, sempre puxa o S pro S mesmo, tá? No caso do espanhol, ele não vai pegar o som de Z. Crisis de eletricidade, ok? Esse é mais fácil, né?
Então, indo para o próximo aqui, nós temos centrar-nos. Centrar-nos é nos centrar, ficar centrado, ficar firme numa coisa só. Né? Nós vamos focar numa coisa só, centrar-nos, tá? Centrar-nos. Em devolver é devolver, né? Devolver. Lembra que o V, né, tem aquela mistura de B e V, devolver é um pouquinho difícil para pegar, então é bom escutar bastante espanhol para você poder ter uma leitura boa, uma sonoridade boa, né? A sua fonologia no idioma ficar bom, é bom que você treine bastante, tá bom? La electricidad a los hogares. Então, centrar-nos, devolver la electricidad a los hogares. Hogares. Eu coloquei essa palavra hogares porque hogares significa lugares. Mas quando a pessoa está começando, esse hogares para ela não conecta muito bem, né? Não é simples, mas quando ela está começando não parece ser tão simples assim. Então, hogar, lugar, lugares, tá? Então, que detenido, tipo detido, né? Deter alguma coisa, detenido, certo? Detenido. Reducir los desplazamientos. Essa é uma palavra também que eu não conhecia, desplazamento. Reduzir los desplazamientos. Reduzir significa reduzir, reduzir. Desplazamentos é os deslocamentos. Reduzir os desplazamentos, reduzir os deslocamentos, tá bem? Deslocamentos. Essa é uma palavra que eu vou treinar bastante, assim como algumas outras desse texto eu vou treinar bastante para eu poder pegar mais e quando eu for ler de novo já tá mais apto na leitura, certo? Então eu indico que você faça o mesmo também, tá bom? Companhia já apareceu mais no vídeo do Chile, né? Do apagão do Chile, companhia. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, assista o vídeo do apagão no Chile e você vai entender mais. Então, pode vir para cá, para essa parte já, do vocabulário aqui, e aí depois que você treinou alguns vocabulários aqui, você pode assistir o vídeo lá do Chile e aqui também você tentar entender, tá bom? Então, companhia se refere à companhia, né? Que dá um sentido da companhia, a empresa no caso, né? Então, asseguraram. Eu lembro que, agora eu vou lendo aqui, eu vou lembrando do texto lá, né? Que eu fui lendo aqui, fui desenvolvendo o vídeo. Então, ficou gravado aqui palavras, frases do vídeo anterior, do apagão lá no Chile, que ainda estão aqui na minha mente, que, asseguraram, lembrei que o pessoal da empresa, eles asseguraram, eles asseguraram, né, em português, asseguraram, né, eles asseguraram alguma coisa lá, certo? Que as razones, ocorrido, o que ocorreu no lugar, certo? Razones, quais foram as razões do apagão? Razones, certo? Ocorrido, o que ocorreu, certo? Linha, essa linha tem muito a ver com a linha de energia, certo? Linha, a ativação não desejada, nesse caso aqui já no apagão do Chile, ativação não desejada. Como eu disse, os vídeos aqui eles vão servindo como base para os próximos vídeos, tá? Então muita coisa que você está aprendendo aqui, você assistindo os próximos vídeos, você também vai fazer conexão com os anteriores e vai conseguindo criar bagagem, criar mais vocabulários nos seus estudos, tá? Esquemas de proteção, esquemas de proteção, certo? Então esse já é muito mais fácil de saber, né? Que são os esquemas de proteção, a coisa que eles usam para proteger, né? Tudo isso. E desconexão automática. Será que dessa vez aqui na Europa teve uma desconexão automática? Lá no vídeo do Chile, foi uma desconexão automática que houve lá, alguém estava fazendo alguma manutenção, fizeram alguma coisa, alguém fez. Esse foi o principal motivo que eles deram lá, né? Depois tinham que estudar mais para ver, que era uma desconexão que foi automática lá e aconteceu isso com o Chile. Aqui na Europa, o que eles deram como possível causa desse apagão lá na Europa foi uma vibração atmosférica induzida. No caso é um efeito atmosférico, né? Eles dizem que é um efeito raro, né? Que acontece com vibração, que vai vibrando lá, alguma coisa, quando entra as vibrações entra na mesma vibração do outro, aí causa esse problema, né? Acontece muito em pontes, dizem que acontece bastante em ponte, que pode fazer a ponte cair. Então isso é o que eles disseram como principal causa, né? Mas eles estão investigando todas as causas, como a gente viu aqui o Pedro Sanches comentando, que serão apuradas, né? Todas as possíveis causas, né?
Dando continuidade ao nosso acervo, à nossa quantidade de palavras relacionadas ao assunto, vamos continuar aqui como indisponibilidade. São a indisponibilidade de luz, pode dizer indisponibilidade de água, de comida, de mantimentos, indisponibilidade, certo? Indisponibilidade. Investigación, afectou, serviço elétrico, protecciones, sistemas eletrônicos, plano de recuperação, vamos fazer um plano de recuperação, protecciones, sistemas eletrônicos, software sofisticado, esse já vem um pouco do inglês, né? Intercomunicação, que eles se intercomunicam, eles se comunicam entre si. Então, intercomunicação, isso é muito usado, né, nessa parte de elétrica, né, coisas que se comunicam, né? Então, fibra óptica, extremo a extremo, de um lado ao outro, de uma ponta a outra. Essa é uma expressãozinha muito interessante que eu aprendi no vídeo do Chile, do apagão do Chile, que eu gravei. Quando eu li aqui, eu já gravei já também, já lembrei lá do estudo lá. Cruciales, funcionamento, falha de larga duração, maior proteção, esquema de proteção, existência, falha real, uma falha real, existência, né, uma existência, esquema de proteção, um esquema de proteção, maior proteção, uma maior proteção. Então todas essas pronúncias, frases, termos, tudo isso ajuda no entendimento do assunto de agora, tá? Que nós estamos vivendo lá na Europa. Então fico aqui com esse vídeo. Quero dizer também que no dia 28, que foi o dia que houve esse apagão, também foi o dia da morte de Mussolini, certo? Mussolini, que foi um ditador italiano, que promoveu o fascismo na Itália. Então, nesse dia, foi o dia da morte dele. É algo para se lembrar, né? O fascismo foi algo bem complicado que houve na Itália, né? E é bom a gente lembrar, foi o dia da morte dele, dia 28. O ditador italiano Benito Mussolini foi capturado e executado por partisans, resistência italiana, perto do lago Como, enquanto tentava fugir para a Suíça. Sua morte marcou o colapso do fascismo na Itália. Então ele foi um ditador italiano, para quem não sabe. Eu acho que todo mundo já deve saber, né? Essa palavra fascismo tá forte aqui no Brasil, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês. É um estudo, sempre mantenha a boa vontade de aprender, de compartilhar com os outros aquilo que você conhece. Esse é um momento de estudo meu, e aí eu estou compartilhando aqui com vocês. Quem gostou pode deixar uma mensagem, pode motivar aí de alguma forma, né? E buscar agregar ao conhecimento de alguma forma. Quis agradar aqueles que gostam de assuntos de conhecimento, de sabedoria, de buscar se manter informado de alguma forma, e aqueles que gostam de idiomas também, né, que é o meu caso. Então eu gosto de unir o máximo de coisas ao mesmo tempo, que eu aprendo o máximo de coisas ao mesmo tempo. Então eu estou trazendo isso para vocês também. E agora começou a música lá, o vizinho, e eu quero deixar o meu tchau, muito obrigado e até mais.